Esta é a história de uma mulher que perdeu o que mais amava para encontrar o que realmente precisava. Ela nos ensina que às vezes é preciso perder a visão do mundo para encontrar o caminho de dentro. A história de Dona Luzia começa com uma injustiça. Aos 78 anos, a melhor rendeira de Beberibe, uma mestra em sua arte, vê seu mundo mergulhar na escuridão da catarata, perdendo não só os olhos, mas a sua própria identidade. O que acontece quando aquilo que definiu sua vida inteira é tirado de você? A resposta é que você descobre que sua identidade sempre foi muito maior do que a ferramenta que usava. E como lidar com a sensação de abandono quando o próprio corpo parece nos trair? É nesse exato momento de fragilidade que a verdadeira força, antes escondida na alma, finalmente tem espaço para nascer. O som do mar de Beberibe era o relógio de Dona Luzia, mas hoje ele soava diferente. O vento nos coqueiros parecia zombar do silêncio em suas mãos. As mãos que por 70 anos dançaram com os bilros agora estavam paradas, tateando com amargura a almofada de renda sobre o colo. Era um silêncio frustrante. Cada nó que ela não podia mais dar era um pedaço dela que morria. A catarata havia roubado seus olhos, mas a vida havia lhe roubado o propósito. Esse silêncio foi quebrado pelo barulho de um carro e uma voz metálica vinda de um celular. Sofia, sua neta de 16 anos, tinha chegado de São Paulo. A menina era o oposto do tempo da renda. Rápida, impaciente e barulhenta. Vó, cadê a senha do Wi-Fi? Meu Deus, que calor é esse? Ela disse, mal olhando para a avó, mais interessada na tela brilhante. Luzia apertou os lábios. A filha havia mandado a neta para cuidar dela, mas a presença da menina só aumentava sua sensação de inutilidade. Em um ato de pura teimosia e saudade, Luzia agarrou os bilros. Ela tentou, fechou os olhos que já não viam e tentou sentir o caminho das linhas, fazer um ponto de memória. Mas os dedos, duros de tristeza, falharam. A almofada inteira tombou de seu colo e caiu no chão de barro com um baque surdo. Do outro lado da sala, Luzia ouviu o som que foi pior que a queda. Um suspiro. Um longo e impaciente suspiro de adolescente. Sofia não entendeu o tamanho daquela tragédia. Para Luzia, aquele suspiro foi a confirmação. Ela não era mais uma mestra, era apenas um peso morto. Dona Luzia permaneceu imóvel na cadeira, absorvendo o suspiro da neta. Aquele som impaciente, vindo de um mundo que ela não entendia mais, doeu mais fundo que a escuridão em seus olhos. O suspiro de Sofia era a prova do seu fracasso. Lá fora, o céu, que há pouco era de um azul vibrante de Beberibe, começava a escurecer, ganhando uma cor de chumbo pesada e úmida. O vento, que antes apenas brincava com os coqueiros, agora assobiava com uma urgência diferente. Sofia, percebendo o tédio que se instalava, ou talvez um pingo de culpa pela grosseria, levantou-se e foi até a janela com o celular na mão. Nossa, vó, vai cair o mundo, hein? Ela disse mais para si mesma do que para a avó. Tomara que não caia da internet, senão aí eu morro. A preocupação de Sofia era com a conexão digital. A de Luzia era que seu mundo já havia caído. O primeiro trovão sacudiu as janelas da pequena casa, e então a chuva desabou. Não foi uma chuva, foi um dilúvio. Uma cortina de água tão densa que apagou o som do mar e o cheiro da maresia, substituindo-os pelo cheiro forte de terra molhada. Luzia continuava imóvel. Ela conhecia o som da tempestade. Era uma velha amiga que sempre anunciava mudanças. Sofia, por outro lado, começou a andar de um lado para o outro, o celular no alto, buscando um sinal que já se fora. Droga, o 4G já caiu. Vó, você não tem Wi-Fi, né? Claro que não. E então aconteceu. Um relâmpago iluminou a sala por um segundo, transformando tudo em um negativo fantasmagórico, seguido por um trovão tão próximo que fez o chão tremer. Imediatamente, a escuridão se tornou absoluta. O ventilador de teto parou seu zumbido. A geladeira deu seu último suspiro e silenciou. O único som na casa agora era a violência da chuva e a respiração subitamente assustada de Sofia. Ah, não, 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 não. Acabou a luz? A voz da menina tinha um tom de pânico real. A voz de alguém que perdeu sua única ferramenta. Vó, onde você tá? Que droga, eu não enxergo nada. Da cadeira, uma voz calma, firme e inesperadamente divertida respondeu. Estou onde eu sempre estive, menina, no escuro. Pela primeira vez em muitos meses, Dona Luzia sentiu algo que não era amargura, era autoridade. Naquela escuridão, elas não eram mais a velha cega e a neta impaciente. Elas eram iguais. Não, Luzia era superior. A escuridão era o seu território, o seu lar. O que eu faço? Não dá para ver um palmo na frente do nariz, disse Sofia. E a luz da lanterna do seu celular cortou o breu, iluminando o rosto ansioso da menina. Primeiro, disse Luzia, e sua voz tinha um comando que Sofia nunca ouvira. Desligue essa luz artificial. Ela só serve para cegar o que você realmente precisa ver. Apague. Sofia hesitou. Desligar o celular era como cortar seu último fio de segurança. Mas havia algo na voz da avó. Ela obedeceu. A escuridão total voltou,
agora compartilhada. Agora você está cega, que nem eu, disse Luzia, sem crueldade, apenas constatando o óbvio. E agora, vó? A voz de Sofia era pequena e infantil. Dona Luzia se inclinou para o lado com a certeza de quem conhecia cada centímetro daquele chão. Suas mãos experientes encontraram a almofada de renda caída e os bilros de madeira espalhados. Agora, disse ela se arrastando para o chão de barro batido, você vem aprender o que não se vê. Ela chamou Sofia para o chão. Senta aqui. Na minha frente. Confusa e sem ter para onde ir, Sofia sentou-se. A escuridão a tornara dócil. Luzia pegou as mãos da neta. Eram mãos macias, lisas, de quem só tocava telas de vidro. Suas mãos são burras, Luzia diagnosticou. Elas só sabem deslizar. Precisam aprender a sentir. Precisam aprender a escutar. Ela colocou os bilros de madeira nas mãos de Sofia, posicionando os dedos da menina. Eram 4 bilros. A renda não é um desenho, menina. É um caminho, é uma história que o fio conta. Luzia colocou suas mãos nodosas por cima das mãos macias de Sofia, como uma concha. Feche os olhos, Sofia. Eles não servem para nada aqui. Na escuridão a gente não vê, a gente escuta o que os dedos dizem. E assim começou o ensino. No começo era desajeitado. Troca, vira, troca, vira. O som dos bilros batendo na madeira da almofada era uma música nova. Um ritmo que competia com a chuva lá fora. Sofia errava. As linhas embolavam. Não, menina, você está apertando. A renda precisa respirar. Solte. Deixe o fio te guiar. Mas aos poucos, enquanto a tempestade rugia, algo mudou. A respiração de Dona Luzia ficou mais funda, mais lenta. Ela parou de dar as instruções básicas. Suas mãos sobre as de Sofia pararam de corrigir e começaram a guiar com uma urgência própria. A voz de Luzia mudou. Ficou mais baixa, quase um murmúrio, como se viesse de outro lugar, de outro tempo. Agora, 3 por cima. Pula 1, volta 2. Sofia franziu o senho no escuro. Vó, mas essa não é a trama da estrela que a senhora me ensinou. Cale a boca e sinta, ordenou Luzia, sua voz distante, quase sonâmbula. A linha está chamando. Ela sabe o caminho. Luzia entrou em um estado de transe. Ela murmurava nomes que Sofia não conhecia. Jacira, Bento, não foi culpa sua. A água levou, e os bilros batiam, mais rápidos agora. Um nó duplo. Aqui, puxe para a esquerda. Mais um, agora desce reto. Sofia estava assustada, mas também fascinada. Ela não estava mais no controle de suas mãos. Ela era uma extensão da avó. Elas teciam juntas na escuridão completa, guiadas por uma voz que parecia sonâmbula. Elas ficaram assim por muito tempo, talvez 1 hora, talvez 3. A chuva lá fora diminuiu para um chuvisco. A energia não voltou. Quando os primeiros sinais da manhã, um cinza pálido e frio, começaram a infiltrar-se pelas frestas da janela, a voz de Luzia parou. Ela soltou as mãos de Sofia e respirou fundo. Um suspiro longo, como se emergisse de um mergulho muito profundo. Ela parecia exausta, mas havia uma paz em seu rosto que Sofia não via desde que chegara. Sofia piscou, seus olhos doendo com a pouca luz. Ela olhou para baixo, para a almofada de renda em seu colo, e o que ela viu a deixou sem fôlego. Não era a renda delicada de Beberibe. Não eram flores, nem ondas, nem estrelas. Era um padrão geométrico, denso, cheio de linhas retas e ângulos agudos que não tinham propósito estético. Era estranho, mas era incrivelmente complexo. Vó, o que é isso? Sofia sussurrou, tocando a textura áspera. Dona Luzia estendeu a mão e tateou o trabalho. Seus dedos experientes correram pelas linhas, lendo-as como braille. Ela parou, seus dedos traçando um quadrado no centro da trama. Ela estava confusa. Eu não sei, ela disse, sua voz embargada. Minhas mãos, elas estavam lembrando de algo que meus olhos nunca viram. Parecia importante. Sofia pegou a almofada e a levou para mais perto da janela, para a luz fraca da manhã. Ela olhou para aquele emaranhado de linhas. Não era uma renda, era uma escrita, parecia um código. Ela virou a almofada de lado, e então ela viu. Não era um código, era um mapa. A luz pálida da manhã cinzenta revelava o impossível nas mãos de Sofia. Não era uma renda, era uma topografia. Ela olhou para o padrão denso, para os ângulos retos, para o que parecia ser um caminho sinuoso. Vó, ela sussurrou, isso não é uma estrela, isso parece um caminho. Dona Luzia, ainda exausta pelo transe da noite, tateou o ar até encontrar o braço da neta. Caminho? Caminho para onde, menina? O olhar de Sofia varreu a sala pequena, a sala que ela achava tão chata e parada no tempo. Seus olhos, agora aguçados pela curiosidade e pelo mistério, pousaram em algo que ela mal notara antes. Um quadro escuro na parede, perto da porta da cozinha. Era um pedaço de papel amarelado e manchado, com uma caligrafia desbotada e linhas finas desenhadas à mão. Um mapa, a planta original da propriedade. Sofia se levantou de um salto, levando consigo a almofada de renda. Seu coração batia acelerado. Ela parou em frente ao mapa antigo, o cheiro de mofo e poeira preenchendo suas narinas. Com as mãos trêmulas, ela ergueu a renda e a sobrepôs ao papel. Foi como um choque elétrico. As linhas batiam perfeitamente. Cada nó,
Cada volta de linha que suas mãos, guiadas pela avó, haviam feito na escuridão, correspondia a um contorno no mapa. A trama geométrica que ela achava feia era, na verdade, um detalhe preciso do terreno. E o caminho sinuoso que ela notara. Meu Deus, ofegou Sofia. Vó, venha ver, quer dizer, eu te levo. Ela correu até a avó, pegou-a pela mão e a guiou até a parede. Vó, a renda que a gente fez é um mapa. É o mapa dessa casa, desse terreno. E o caminho, Sofia traçou a linha principal com o dedo, tanto no mapa quanto na renda. Ele termina bem aqui, na cajazeira grande. No fundo do quintal, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dona Luzia recuou, como se tivesse levado um tapa. Sua mão largou a de Sofia. Não, lá não. Por que não, vó? É o que tá aqui, minha mãe. A voz de Luzia era um fio, subitamente frágil. Minha mãe sempre me disse para ficar longe daquela árvore. Dizia que guardava tristeza antiga. Era o único lugar da casa que eu tinha medo. Sofia olhou da avó para o mapa. A obediência de Luzia àquela antiga proibição era a razão pela qual a memória estava tão profundamente enterrada. Vó, disse Sofia, e sua voz agora não tinha nada da adolescente impaciente de ontem. Tinha a firmeza de uma cúmplice. As suas mãos teceram esse mapa. Não foi sua mãe, não foi a senhora. Foi algo mais fundo. Nós temos que ir. A gente precisa saber. Os papéis estavam invertidos. Agora era Sofia quem guiava, sendo os olhos e a coragem. E Luzia era a memória. A chave viva. O caminho até o fundo do terreno era difícil. A chuva da noite havia transformado tudo em lama. Sofia guiava a avó com uma paciência nova. Cuidado, vó. Tem uma raiz grande aqui. Segura no meu ombro. Isso. Luzia, por sua vez, parecia navegar por outros sentidos. O cheiro de pitanga madura. Estamos perto. Elas chegaram. A cajazeira grande era uma entidade. Um tronco massivo, antigo, com galhos que pareciam braços cansados. Luzia parou a alguns metros de distância, respirando com dificuldade. Sofia, ainda segurando a almofada de renda, olhou para o mapa têxtil. O caminho terminava em um nó duplo, um ponto cego bem na base da árvore. É aqui, disse Sofia. Luzia se aproximou. Tateou o tronco áspero e úmido. Ela se agachou com dificuldade e seus dedos, aqueles dedos que sabiam ler o mundo, começaram a tatear a terra na base da árvore. De repente, ela parou. Aqui. Ela sussurrou, batendo em um ponto. O chão está diferente. Sofia não hesitou. Usando um galho grosso que a tempestade derrubara, ela começou a cavar na terra molhada. O som era surdo. Pá, pá, e então, clank, um som metálico. As duas congelaram. Sofia cavou com as mãos, freneticamente, até seus dedos encontrarem o metal frio e enferrujado. Era uma caixa, pequena, de metal corroída pelo tempo. Com um puxão final, ela a libertou da terra. O cadeado estava tão enferrujado que se desfez em pó ao toque. Com o coração batendo na garganta, Sofia abriu a tampa, rangeu. Dentro, envolto em um pedaço de pano oleado, havia papéis. Com cuidado, ela desenrolou. O primeiro documento era grosso, oficial, com selos e uma caligrafia elegante. Vó, te disse Sofia, seus olhos arregalados. Isso é uma escritura. A escritura original dessas terras. Está em nome de Jacira, sua mãe. Dona Luzia levou as mãos à boca. O que todos achavam que tinha sido perdido, roubado por grileiros há 50 anos, estava ali. Mas havia algo mais. No fundo da caixa, uma única folha dobrada. Uma carta. A voz de Sofia tremeu ao começar a ler. Minha filha, Luzia, se você está lendo isso, é porque suas mãos se lembraram do que seus olhos não precisavam ver. A carta da mãe de Luzia explicava tudo. Com medo dos grileiros que ameaçavam tomar suas terras, Jacira escondeu os documentos originais. Ela criou um padrão de renda, um mapa da alma, e o ensinou a Luzia quando criança, não como uma renda comum, mas como um ponto de proteção. Um segredo que só o sangue da família, através do tato e da memória, poderia um dia reencontrar. Dona Luzia começou a chorar. Um choro que não era de tristeza, mas de libertação. Um choro que lavava 60 anos de uma dor que ela não entendia. Ela finalmente percebeu. A catarata não fora um castigo, fora uma bênção. Fora o único jeito de Deus silenciar o barulho do mundo, de forçá-la a abandonar o que ela via, para que ela pudesse finalmente sentir a verdade que sua mãe havia tecido em suas mãos. Ela não havia perdido sua identidade. Ela havia encontrado sua raiz. Sofia olhou para a avó, sentada na lama sob a grande árvore. Não mais uma velha cega e amarga, mas uma guardiã, uma mulher completa. Ela olhou para a renda em seu próprio colo. O legado não era a terra, era o fio. Era a arte de transformar a dor em caminho, a escuridão em visão. O sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando as duas mulheres. Sofia sentou-se ao lado da avó, pegou os bilros e, em silêncio, começou a tecer. Seus dedos agora sabendo o caminho. A história de Dona Luzia e Sofia nos mostra que as maiores perdas, muitas vezes, são apenas o véu que encobre nossos verdadeiros tesouros. A vida nos pede coragem para sentar na escuridão e confiar no que nossas mãos e nosso coração ainda podem sentir. Se esta história tocou sua alma e te fez repensar o significado da visão e do legado, por favor, deixe o seu like neste vídeo.
E para não perder mais nenhuma de nossas parábolas sobre a força da vida, inscreva-se no canal e ative o sininho.